nós estarmos nessa viagem, curiosamente, todos os dias haviam sido dias bons. Sabe aqueles dias em que o sol não está muito forte, a nuvem está assim, nos protegendo, e o vento não está também soprando forte, que tudo parece aí que foi criado de maneira ideal para aquele momento de viagem. Nós estávamos ali viajando de maneira tranquila 17 dias. Mas no último dia, no 18º dia, nós estávamos ali para chegar até uma região chamada Santa Isabel, no noroeste da Amazônia. Visitaríamos alguns missionários e dali tomaríamos um avião para voltarmos para Manaus. E naquele último dia nós teríamos que passar por uma área do Rio Negro, que não era tão larga como essa área que eu mencionei, mas tinha pelo menos 22 quilômetros de margem a margem. E é perigoso quando nós atravessamos, se pegarmos um mau tempo, as marolas, as ondas começam a crescer e pode ficar perigoso. O nosso piloto daquela embarcação, daquela voadeira, disse: Ronaldo, eu acho que dá para atravessar, porque as nuvens ali mais escuras estão um pouco distantes. Eu falei: eu acho também que dá, não há vento forte, vamos atravessar. E nós fomos atravessar aquela parte, e quando estávamos bem no meio daquela parte, o vento começou a soprar repentinamente, e aquelas nuvens carregadas se colocaram sobre nós e começaram a desaguar ali, uma chuva torrencial, com vendaval. Aquelas ondas começaram a crescer, aquele rio se transformou em um mar, começou a entrar aquela água naquela nossa embarcação, naquela voadeira, e o piloto começou a falar: olha, está ficando perigoso, eu acho que nós vamos naufragar. E não tínhamos outra solução a não ser tentar cruzar, mas nós não conseguíamos sair de onde nós estávamos, o motor ali ligado com força total, mas nós não conseguíamos nos mover. E daí eu falei: olha, nós não vamos conseguir romper essas ondas, vamos procurar uma ilha. Mas outubro é uma época em que o rio está cheio e as ilhas ficam todas submersas, então há muitas ilhas naquele lugar, mas nós não encontrávamos nenhuma, olhávamos, não encontrávamos nada. E de repente, queridos, no meio daquela chuva torrencial, daquele vendaval, daquela preocupação, então eu consegui olhar, e bem distante eu vi uma árvore, parecia ser uma árvore, e eu falei: parece ser uma árvore. Certamente havia uma ilha que está submersa, e quem sabe a árvore mais alta estava ali, parece ser uma árvore. E o piloto então me respondeu: eu já havia visto, estou tentando ir para lá. E depois de mais ou menos meia hora enfrentando aquelas ondas, nós chegamos perto daquela árvore. Não havia mais nada, a ilha está realmente ali debaixo da água, mas aquela árvore mais forte, mais altaneira, estava ali bem presente, e ele encostou aquela embarcação naquela árvore, pulou então para a proa, e com a sua habilidade ele segurava então a canoa de alumínio com o seu braço esquerdo ali, e ele segurava aquela árvore com o seu braço direito. E ali nós ficamos mais de uma hora, talvez uma hora e meia, até esperar aquele vento passar, e a chuva também passar um pouco mais, e depois passou, e nós seguimos viagem. Aquela calmaria. E eu comecei a pensar, e algo ficou claro no meu coração: Deus sempre provê uma árvore forte no meio dos temporais, dos vendavais da nossa vida. Os vendavais vêm, o vento bate fortemente, nós ficamos confusos, nós perguntamos: mas por quê? Nós não entendemos o momento, nós não entendemos o propósito, nós perdemos o rumo, nós estamos desconsolados, o coração aperta, não há quem nos anime. Quem sabe o amigo mais chegado não está presente naquele momento, mas uma coisa é certa: Deus provê uma árvore forte no meio das tempestades da nossa vida. E queridos, muitas vezes, perante essas tempestades, não há mais nada a fazer, a não ser crer em Deus e perseverar. É segurar na provisão de Deus, é segurar na árvore provida por Deus, e ali esperar no Senhor até que as coisas possam se apaziguar. E as tempestades vêm e as tempestades vão. Se você está no meio de uma tempestade na sua vida pessoal, financeira, emocional, familiar ou espiritual nesta noite, olhe bem com seus olhos espirituais para aquilo que Deus provê. Deus há de prover um escape, Deus há de prover um encorajamento que possa durar durante toda a tempestade, e o nome de Jesus será glorificado. Amém, queridos? Será glorificado. O texto nos revela algo mais. Quando nós olhamos, queridos,
a partir do versículo 20. Olhem comigo o versículo 20. Nós lemos aqui que Paulo utiliza uma expressão incômoda. O versículo 20 nos diz: esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho. A pergunta que nós devemos fazer ao texto é esta: que modo é este? Esforçando-me deste modo, mas que modo é este? Paulo ele se refere a um modo nos versículos ou no verso anterior. Desde Jerusalém até os arredores e até o Ilírico, ele anunciava o Evangelho do Senhor Jesus. E se nós olharmos a história de Paulo, se nós olharmos as viagens missionárias de Paulo, nós vamos perceber o que aconteceu com ele desde Jerusalém, nos arredores até o Ilírico. Ele passou por fome, por sede, ele diz que passou por nudez, ele foi excluído, foi perseguido, ele foi esquecido, ele foi aprisionado, ele naufragou. Então quando Paulo diz, esforçando-me deste modo, ele está dizendo, esforçando-me deste modo sacrificial, esforçando-me deste modo incômodo, esforçando-me deste modo nada fácil, por pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Queridos, a força propulsora da missão é Deus, mas o elemento que define a motivação humana para a missão é a obediência. O que Paulo está dizendo, em outras palavras, no versículo 20, é que importa obedecer. Se você tem alegria em pregar o Evangelho, pregue com alegria. Se você tem prazer em pregar o Evangelho, pregue com prazer. Mas se um dia faltarem alegria e prazer, pregue por obediência ao Senhor Jesus. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo. Nem sempre nós teremos alegria, nem sempre será fácil, nem sempre teremos prazer, nem sempre será um passeio no parque. Às vezes alguns irmãos se aproximam de mim ou escrevem alguma mensagem e dizem, Ronaldo, eu quero trabalhar com indígenas. E geralmente eu pergunto, mas o que te leva a você querer trabalhar com indígenas? Qual a sua motivação? E ele diz, é porque eu amo os indígenas. E eu começo a pensar e às vezes respondo a esses irmãos, em primeiro lugar, você não conhece os indígenas. Normalmente são pessoas que estão se preparando, nunca estiveram ou tiveram em contato com um grupo indígena. Em primeiro lugar, você não conhece os indígenas. Em segundo lugar, você pode amá-los no Senhor Jesus, desejar o seu bem no Senhor Jesus, mas mais cedo ou mais tarde, você vai estar em uma aldeia, no meio do mato, e a vontade maior do seu coração vai ser ir embora. A maior vontade do seu coração no dia pela manhã vai ser você largar tudo como está e se distanciar daquele lugar. E nesses momentos, queridos, em que falta alegria, em que falta prazer, em que falta autorrealização, sobra apenas a motivação principal para fazermos a obra missionária, para estarmos envolvidos com a obra missionária, e é a obediência ao Senhor Jesus. Se a força propulsora da missão é Deus, a motivação humana para a missão é a obediência. Nós precisamos obedecer, e nem sempre será fácil. Nós vivemos no Brasil hoje uma teologia triunfalista que nos impede muitas vezes de crermos que devemos fazer a obra de Deus mesmo quando não é fácil, mesmo quando não enche o coração. Creio que na nossa presente sociedade pós-moderna, um dos elementos que tem definido filosoficamente a nossa sociedade é o hedonismo. E o hedonismo é essa convicção filosófica que tenta nos convencer que nós nascemos apenas para a nossa autorrealização, nós nascemos para a felicidade, nós nascemos para a alegria pessoal e individual. E é por isso que homens crentes, mulheres crentes, pastores, missionários, muitas vezes quando confrontados com o pecado em suas vidas, eles respondem com a seguinte pergunta: mas não tenho eu direito de ser feliz? Na verdade, queridos, essa resposta, ela traz em seu bojo um elemento hedônico, um elemento que tem nos levado para longe da teologia da missão que envolve sacrifício. Nós não queremos aqui desenvolver uma teologia pietista, dizendo que nós precisamos buscar o sacrifício, mas nós não podemos fugir do sacrifício, se necessário for, para servir o poder de Jesus. E quando nós pensamos nesta ênfase hedônica em nossos dias,
nós percebemos que nós temos